Bem-vindos de volta. Um dos grandes diplomatas americanos se junta a nós hoje, o embaixador Chas Freeman, ex-embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita, que também atuou como secretário assistente de defesa. Então, obrigado por voltar ao programa. Förtack för dig desta Glenn. É bom för tid. Igualmente. Bem, estamos vivendo tempos turbulentos, obviamente. Pelo menos estamos vendo os sintomas. Depois da Segunda Guerra Mundial, criamos nossas próprias instituições internacionais, um novo direito internacional, alianças políticas, alianças militares, uma arquitetura econômica muito singular. Mas tudo isso, é claro, se baseava numa distribuição de poder muito específica. E isso foi obviamente modificado depois da Guerra Fria, essencialmente para expandir o modelo ocidental, para tentar torná-lo global. Mas agora que essa era de hegemonia acabou, seria de se supor que tudo, das instituições internacionais às alianças, teria de se deslocar, mudar, se ajustar à nova distribuição de poder. O mais importante, eu diria, é que todos os países do mundo agora, inclusive os Estados Unidos, estão reconhecendo que há limites para o poder americano, para o que ele pode fazer. E os países terão de se ajustar a isso. Então eu queria perguntar mais uma vez, como ex-embaixador na Arábia Saudita, o que você vê acontecendo agora naquela parte do mundo? Porque, bem, há muitas coisas acontecendo, mas o mais recente, ou mais interessante, tem sido esse novo pacto de defesa entre a Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. Eu não consigo entender muito bem do que se trata. Quer dizer, ele é anti-Irã? Pretende acomodar o Irã no longo prazo? Serve principalmente para alguma cooperação superficial? Mais uma vez, será que pode ser usado para substituir uns Estados Unidos em declínio, talvez para se defender de Israel? Não está claro. Talvez eles ainda não tenham definido um caminho claro adiante. Mas como você está interpretando essa situação? Bem, acho que a aliança tripartite, se é que podemos chamá-la assim, talvez intente seja uma palavra melhor, uma parceria limitada para objetivos limitados, ainda não revelou todos os seus propósitos. Então você não está sozinho por estar ao mesmo tempo intrigado e um tanto confuso com isso. Mas deixe-me tentar dar algumas respostas. Acho que você começou com uma afirmação com a qual concordo plenamente. Outros países concluíram que não podem mais depender dos Estados Unidos para sua segurança e que, portanto, precisam desenvolver autossuficiência e novas parcerias para se proteger. Este é um exemplo disso. Basicamente, é uma declaração dos sauditas, dos paquistaneses e dos turcos de que a liderança americana na região já não é mais viável e de que eles precisam traçar seu próprio futuro, seu próprio destino. Não sem levar os Estados Unidos em conta. Eles não querem se divorciar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos lhes proporcionam benefícios que outros talvez não consigam igualar. Mas eles querem sim se distanciar e estabelecer sua própria autonomia, por assim dizer. E nesse contexto temos um acordo para coordenar políticas, trocar informações de inteligência, construir uma base militar industrial comum e ajudar uns aos outros caso sejam atacados. Há uma linguagem muito semelhante à do artigo 5 da OTAN, mas assim como no artigo 5 da OTAN, a resposta a um ataque contra um membro fica a cargo dos processos constitucionais e das decisões políticas de cada membro. Não há nenhuma automaticidade, embora muita gente imagine que fosse assim no Tratado do Atlântico Norte. Claro que não é. Os Estados Unidos insistiram que agiriam dentro de seus processos constitucionais, ou seja, fazendo referência à autoridade que o Congresso tem pela Constituição para declarar guerra. Claro, a Constituição tem sido basicamente ignorada pelo Poder Executivo. Então não tenho muita certeza do que isso significa. Imagino que signifique que se Donald Trump estivesse se sentindo bem e alguém for atacado, talvez ele venha em seu auxílio.
Talvez não. Talvez ele venha em auxílio deles por meio-dia e depois decida que já teve o bastante. Não sabemos. De todo modo, acho que as mesmas ambiguidades afetam esse pacto entre Paquistão, Arábia Saudita e Turquia. Eu destacaria alguns pontos. Antes de tudo, acho que ele visa principalmente fazer frente a Israel, ao projeto regional israelense de um grande Israel e ao arsenal nuclear de Israel. Por implicação, o Paquistão estendeu sua dissuasão nuclear. Sua dissuasão estendida à Arábia Saudita e à Turquia. Isso é positivo do ponto de vista iraniano, porque reduz a probabilidade de que qualquer um desses outros dois países, Arábia Saudita e Turquia, desenvolva armas nucleares. O Paquistão é evidentemente uma potência nuclear, a única no mundo muçulmano. A questão de como poderá ser a relação com o Irã, eu acho, permanece em aberto. Isso também busca oferecer garantias contra a hegemonia iraniana, sem dúvida. Mas não sabemos qual será a futura arquitetura de segurança do Golfo Pérsico. Por isso é muito difícil entender como isso poderia se relacionar com essa arquitetura mais ampla. Eu diria que um ponto muito importante, enfatizado pelos turcos, é que esse pacto está aberto à adesão de outros países. E já vimos movimentos do Kuwait que têm um acordo de defesa, uma relação de defesa com o Paquistão bem menos abrangente e mais ambígua, e, portanto, é um membro lógico desse pacto. O Catar também manifestou interesse considerável nesse acordo. E isso, é claro, levanta imediatamente a questão das posições do Irã. Pelo que sei, os iranianos não disseram muita coisa sobre isso, se é que disseram algo, e acho que isso é sensato da parte deles. É bem possível que a futura arquitetura de segurança no Golfo Pérsico, como o Irã exige, envolva a ausência de qualquer presença militar americana. E, de fato, me parece, como acredito que já tenha dito a você antes, que o Irã está tentando deliberadamente concentrar as forças dos Estados Unidos em Israel. Todos na região considerariam Israel um alvo inteiramente legítimo, fizesse ele alguma coisa ou não, dado o seu comportamento no Líbano, na Síria e em Gaza, seus ataques ao Iêmen e ao Irã, sua interferência no Iraque, no Kurdistão e em outras questões. Então temos uma grande pergunta: o que acontece depois da guerra? Bem, a guerra em si não corre nenhum risco de acabar tão cedo. Não há perspectiva de um fim negociado. Donald Trump está adotando sua abordagem habitual de negar a realidade desagradável e fabricar uma narrativa. Ele insiste que a Marinha dos Estados Unidos controla o Estreito de Hormuz, o que é um absurdo. Mas isso é, em certo sentido, uma admissão perante o mundo de que a escassez de energia que estamos enfrentando agora, e que vai piorar muito, não é causada pelo Irã, mas pelos agressores contra o Irã, que criaram essa situação e agora estão de fato impondo nós mesmos um bloqueio no Estreito de Hormuz. Então foi uma admissão muito insensata. Ele também disse que muitos petroleiros estão passando pelo estreito. Isso não é verdade. Na melhor das hipóteses, de 5 a 10 por dia estão passando de alguma forma. Para remediar a escassez de petróleo e trazer a crise de volta sob controle, algo entre 80 e 100 navios por dia teriam de passar pelo Estreito de Hormuz. Não há perspectiva de que isso vá acontecer tão cedo. E vou só dizer uma última coisa aqui. É claro que devo admitir e observar que a existência dessa entente tripartite entre Paquistão, Arábia Saudita e Turquia, como eles dizem agora, não inclui guerras já existentes. Em outras palavras, essas simplesmente não estão incluídas. Estamos falando de um futuro ataque contra um desses signatários. Portanto, a guerra no Iêmen, a guerra entre o Iêmen e a Arábia Saudita, que vem acontecendo de forma intermitente há bastante tempo, não está incluída nisso. E não deveria haver expectativa de que os turcos ou os paquistaneses interviessem no Iêmen em nome dos sauditas. Nor is the war in Lebanon included.
Nem a guerra no Líbano está incluída. Então, é claro, essa é uma guerra contra uma das forças de resistência que continua sendo formidável, o Hezbollah. Mas, para concluir, acho que a reação de Donald Trump a tudo isso é, como ele diz, manter um perfil discreto. Low-key virou verbo, eu acho. E manter um perfil discreto significa deixar as manchetes escassas e espaçadas, para que as pessoas possam exercitar sua capacidade de amnésia, algo em que os americanos são muito bons. E sabe, podemos esconder nossos próprios ovos de Páscoa, o que é um talento que poucos têm. Enfim, a ideia é reduzir as manchetes. Bem, porque isso é constrangedor. É constrangedor. Apesar das alegações dele de que está tudo maravilhoso e sob controle, sabe, essa é a resposta burocrática clássica a um acontecimento inconveniente. Não há nada para ver aqui. Nada para ver. Vão embora. Não há nada para ver aqui. Bem, há algo para ver ali. E infelizmente tentar, entre aspas, minimizar isso, fecha aspas, dá ao Irã um grande incentivo para criar manchetes. E isso reserva ao Irã o direito de atacar bases ou instalações americanas, ou aliados dos Estados Unidos, ou parceiros dos Estados Unidos, que sejam cúmplices da agressão americana ou da agressão israelense contra o Irã, quando quiser. Vimos isso num ataque a instalações no Kuwait, que não foi precedido por nenhuma provocação do Kuwait. Então acho que vamos ver um retorno ao que muitos poderiam considerar a situação normal. Ou seja, tudo desde o fim do Império Otomano tem sido turbulento na região, e não vai deixar de ser turbulento. E isso não vai mudar nem mesmo se, como terá de acontecer em algum momento, a Marinha dos Estados Unidos deixar o Golfo de Omã e o Mar Arábico. Por que a Marinha terá de sair? Porque os equipamentos a bordo desses navios estão se desgastando e quebrando. Os marinheiros estão no mar há tempo demais. A comida é inadequada. Ela precisa vir de muito longe. Estamos ouvindo das famílias que a oferta de alimentos é inaceitavelmente limitada. E também sabemos que as lojas dos navios onde os marinheiros compram itens essenciais, como lâminas de barbear, escovas de dente e esse tipo de coisa, agora estão vazias. These stores are empty now. You have wear and tear on families, wear and tear on the sailors. Então há desgaste para as famílias, desgaste para os marinheiros, desgaste para os navios, e isso, no fim das contas, não é sustentável. E isso me leva ao meu comentário final. O que aconteceu foi uma situação irônica, em que tanto o Irã quanto os Estados Unidos têm exatamente a mesma estratégia: infligir dor econômica na esperança de que, eventualmente, um lado ou o outro seja levado a capitular. E nessa situação, o Irã tem todas as vantagens. Ele está muito mais preparado para absorver sofrimento do que os Estados Unidos. Ele está ali. Não precisa manter navios a 9.000 milhas de seu território. Pode ter sido derrotado militarmente, no sentido que os Estados Unidos eram superiores a ele, mas tem a seu favor o peso do fervor, e vai persistir. E a guerra no Irã tem a ver com a proteção da identidade nacional e da autonomia iranianas. Do ponto de vista americano, a guerra é extremamente impopular e terá um efeito prejudicial sobre Donald Trump e o Partido Republicano nas próximas eleições de meio de mandato, mesmo que não se concretizem a esperada disparada dos preços da energia e a escassez de diesel e combustível de aviação. Então, nesse contexto, a entente tripartite sobre a qual você perguntou é uma declaração estratégica de autonomia. Não é uma declaração de lealdade a nenhum patrocinador externo, nem uma dependência exclusiva de qualquer patrocinador externo. Trata-se de diversificar relações, algo que já vem acontecendo há 20 anos, e basicamente de unir forças com outros países da região para estimular a autossuficiência no longo prazo. Então acho que esse arranjo tripartite talvez ainda tenha muito a evoluir, mas acredito que seu propósito imediato seja bastante claro. Talvez isso também explique por que o Irã não saiu criticando isso, porque sempre haverá competição na área de segurança. E sabe,
até países que veem os Estados Unidos como uma grande ameaça, como o Irã, ainda teriam de reconhecer que a presença em declínio dos Estados Unidos terá consequências. Quer dizer, isso pode ser visto no mundo todo. Se os Estados Unidos saíssem do leste asiático, o Japão poderia buscar armas nucleares. Então, sabe, a China deveria tomar cuidado com o que deseja. O mesmo vale para a Europa. Da Alemanha à Polônia, eles estão começando a falar sobre suas próprias armas nucleares, enquanto na França querem expandir onde suas armas nucleares estão posicionadas. Então, quando se demonstra que o poder dos Estados Unidos é limitado, ou quando eles se retiram ativamente, alguma coisa tem de preencher o vácuo. Então, se é isso que preenche o vácuo na Ásia Ocidental, talvez os iranianos vejam isso como a melhor das alternativas. Então, sim, pode ser isso. Mas, quanto ao Trump, os esforços dele para fazer as pessoas esquecerem a guerra não são algo exclusivo dele. Quero dizer, foi isso que fizemos depois do Afeganistão também. Aquilo seria o grande constrangimento da OTAN. Como seria possível superar isso? Mas a solução secreta é sempre a mesma. Vamos simplesmente parar de falar sobre isso e aí seguimos em frente. E funciona. E tive a mesma impressão quando Scott Bessent disse: o Estreito de Hormuz nem vai ser relevante mais. Para mim, isso soa como alguém que quer tirar a guerra com o Irã das manchetes. Mas isso não é grande estratégia para o mundo real. Isso não é estratégia nenhuma. É claro que, a longo prazo, oleodutos e gasodutos podem reduzir um pouco a importância do Estreito de Hormuz, mas não podem substituí-lo, e não vão. De qualquer forma, isso não é uma resposta para circunstâncias imediatas, exceto no contexto que você mencionou. Ou seja, ajuda todo mundo a se concentrar em outra coisa e a não se sentir tão mal com o que vem acontecendo. Se a Marinha dos Estados Unidos encerrar seu bloqueio, o estreito será aberto nos termos iranianos e omanenses. Quero dizer, os iranianos e os omanenses vêm negociando um conjunto de acordos permanentes para o Estreito de Hormuz, que entrará em vigor quando e se a agressão americana contra o Irã terminar. E claro, nesse contexto, o Irã insiste que não haverá conversas nem negociação com os Estados Unidos, a menos que, e até que, os Estados Unidos concordem e implementem as medidas com as quais se comprometeram no chamado Memorando de Entendimento. Entre elas estão nenhuma ameaça verbal, nenhum ataque, nenhum embargo ao petróleo, a liberação de ativos congelados e a criação de algum fundo para reconstruir o Irã. Não acho que os iranianos esperem que os americanos paguem por isso, mas eles certamente vão buscar os árabes do Golfo para financiar a reconstrução. Isso também inclui o fim da guerra no Líbano. A guerra no Líbano provavelmente não vai acabar. Acabamos de ver Netanyahu desafiar abertamente Donald Trump e os Estados Unidos em todos os aspectos. As propostas do Conselho de Paz são inaceitáveis para ele e para seu gabinete. O fim da guerra no Líbano não está nos planos. Nunca haverá um Estado palestino, ele diz, e assim por diante. Então ele lançou o desafio a Donald Trump. E isso, é claro, levanta a questão: por que Donald Trump, que normalmente responde a desafios, não responde neste caso? E a única resposta à navalha de Ockham, a ideia de William de Ockham, é que a resposta mais simples e mais óbvia geralmente é a correta. É que Donald Trump está sendo chantageado, tanto pela Mossad e por Netanyahu, provavelmente com os arquivos de Epstein e outros materiais, quanto pela sua própria base de doadores plutocratas judeus que financiaram sua carreira na política, por mais breve que ela tenha sido. Então eu acho que ele não consegue responder. Ele se colocou numa posição em que não tem capacidade de avançar militarmente. O armamento de que precisaria para fazer isso foi tão severamente reduzido que os próprios militares estão aconselhando que novos ataques ao Irã não só não funcionariam para mudar as posições iranianas sobre essas questões, como também enfraqueceriam ainda mais a capacidade dos Estados Unidos de responder a outras contingências.
E ele não pode, politicamente, não pode recuar, porque se amarrou a isso e não sabe como admitir a derrota. Quando se depara com a derrota, inventa alguma coisa, declara vitória e nega que foi derrotado. Então isso é muito ruim em termos das perspectivas de encerramento desse período de turbulência e tensão na Ásia Ocidental. Isso não é bom. Deixem-me falar brevemente sobre a provável visão iraniana dessa entente tripartite. Do ponto de vista deles, como isso representa um contraponto ao projeto do Grande Israel, é algo muito útil. E, de fato, cria uma espécie de zona de amortecimento entre o Irã e Israel. Também complica o planejamento estratégico israelense. E é por isso que os israelenses estão muito descontentes com isso. Não vejo muito descontentamento vindo de Teherã, pelas razões que acabei de mencionar. E acho que Teherã acredita que se Israel continuar tão odioso quanto é, há uma boa chance de que essa entente tripartite venha a desenvolver algum tipo de relação de consulta com o Irã. Provavelmente não incluiria o Irã, porque eles têm interesse em conter as aspirações iranianas de hegemonia na região, mas não em representar uma ameaça ativa ao Irã, o que acho é bastante óbvio. Nesse contexto, eles seriam passivos e não ativos. Portanto, esse é um acontecimento muito importante, tanto pelo que diz sobre a erosão da posição americana na Ásia Ocidental em geral, quanto pelo que diz sobre o desejo dos países da região de traçar seu próprio caminho. E, aliás, acho que isso não se limita à Ásia Ocidental. Se você olhar para o leste asiático, verá o Japão retomando seu papel de grande potência política, grande potência militar e não apenas de grande potência econômica na região. Quando os Estados Unidos abandonaram a parceria transpacífica, o Japão assumiu a iniciativa e criou uma alternativa, que continua existindo e à qual os chineses agora tentam aderir. Provavelmente sem sucesso, dada a rivalidade entre China e Japão. A Indonésia está surgindo como um ator independente. E de forma muito significativa, haverá um exercício de pequena escala entre as marinhas da Indonésia e da China, na costa leste de Taiwan, no Mar das Filipinas. Isso é algo que preocupa profundamente Taiwan, mas também representa uma afirmação de autonomia e de capacidade de ação por parte de um grande país do leste asiático. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão ambas seguindo caminhos independentes. E isso também vale para a Malásia. Se você olhar para a Europa, acho realmente muito impressionante o quanto estão se precavendo em antecipação à falta de confiabilidade dos Estados Unidos. Há muitos aumentos nos gastos com defesa, mas ainda não existe uma estrutura. Talvez os europeus estejam esperando os Estados Unidos recuarem da OTAN para poderem assumir o controle. Mas eu sei que os europeus não têm estratégia nenhuma, é claro, o que é um sinal da época. Em contraste, acho que Turquia, Arábia Saudita e Paquistão têm sim uma estratégia. E isso é significativo. Bom, falando da Indonésia, eu acho que esse é realmente um país que não recebe discussão suficiente. Se os chineses conseguirem encontrar uma forma de trabalhar estreitamente com os indonésios, não uma aliança, mas algum meio de, tentar organizar coletivamente uma arquitetura de segurança para o Sudeste Asiático, acho que isso vai mudar muito o jogo. Quero dizer, é um país enorme. Tem quase 300 milhões de habitantes, 285 milhões. Nos últimos 20 anos, eles têm mantido uma taxa de crescimento sempre acima de 5%. É uma grande potência marítima, eu acho. É o quarto país mais populoso do mundo. É realmente um gigante, mas ninguém está prestando muita atenção nele. É muito estranho. E acho que, de modo geral, a nossa análise do que eu chamo de Ásia do Pacífico em oposição ao Indo-Pacífico, o Indo-Pacífico é uma invenção americana, simplesmente não faz sentido. A Índia não tem o alcance na Ásia do Pacífico que essa fórmula implica.
E os Estados Unidos, neste momento, estão, na verdade, dando menos ênfase ao Oceano Índico. Acabamos de restaurar o nome do comando no Havaí para a Ásia-Pacífico, em vez de Indo-Pacífico. De todo modo, a Indonésia é uma futura superpotência, uma potência regional de enorme importância. E aqui eu quero voltar um pouco na história. Alguns anos atrás escrevi uma palestra, porque eu não escrevo ensaios, chamada Reformulando o Equilíbrio na Ásia-Pacífico, ou algo assim, e ela está no meu Substack. As pessoas podem ler. It's on my Substack. People can read it. I argue that the West, in the person of John Fairbanks, Eu argumento que o Ocidente, na figura de John Fairbanks, um grande estudioso da China nos Estados Unidos, interpretou errado o sistema tributário. Isso levou a uma compreensão equivocada da ordem pré-colonial, pré-ocidental, na Ásia do Pacífico. Acho que o tributo deve ser entendido corretamente nesse contexto, isso há 500 anos ou mais, como comércio entre estados. Uma espécie de pot, uma troca do que você tem pelo que quer dos outros. E assim, normalmente, as pessoas que iam a Pequim voltavam com mais riqueza do que tinham quando chegaram. Não há nada parecido com isso na história política europeia. E isso se sustentava por uma espécie de equilíbrio, como num problema de três corpos, na região. No Nordeste Asiático, havia o Japão e a Coreia naquela época unificada, não dividida, e eles funcionavam como um contrapeso ao poder chinês. And these were a check on Chinese power. Several times the Chinese tried to incorporate Korea. They never. Várias vezes, os chineses tentaram incorporar a Coreia. Eles nunca chegaram a invadir o Japão, mas os mongóis o fizeram quando controlavam a China, e foram contidos nessa direção pelos coreanos e pelos japoneses. Ao sul, no Sudeste Asiático, havia algo chamado Império Chola, sediado em Tamil Nadu, no sul da Índia. Ele incluía Sumatra, o Estreito de Malacca, o que hoje é Singapura, e partes da Malásia. Havia também Srivijaya, um reino marítimo semelhante. E eles equilibravam a influência chinesa na região. É por isso que, se você vai a um país como Tailândia, Birmânia ou Laos, percebe que a cultura de base depende de fontes indianas e não de fontes chinesas. Bem, isso deveria nos mostrar que já existia uma ordem no leste asiático, na Ásia do Pacífico, e ela não era como imaginávamos. Os europeus a invadiram e a derrubaram. Por um tempo, o Japão retomou um papel. Na Segunda Guerra Mundial, derrubou os impérios europeus e a presença americana, apenas para ser derrotado. E esse vácuo foi preenchido pelos Estados Unidos. Mas não há mais vácuo ali. Esses países, o Vietnã mostrou o quanto consegue cuidar de si mesmo, tanto contra os franceses e os americanos quanto contra os chineses. E um país como a Tailândia, que pratica agilidade diplomática como política de segurança nacional, está fazendo isso de novo. A Indonésia de que falamos é uma força autônoma muito importante. Ela tem seus problemas com a China, lida com eles de forma direta e mantém sua independência. It maintains its independence. If I were thinking about Australian security, se eu estivesse pensando na segurança da Austrália, eu me preocuparia mais com a Indonésia do que com a China. Porque a China, na verdade, pode ser útil, potencialmente, como um contrapeso distante à Indonésia, diante do que ela própria possa fazer contra os interesses australianos. Enfim, acho que há um padrão novo muito interessante surgindo. E quando digo novo padrão, na verdade é um padrão antigo. É um padrão pré-colonial. É um padrão anterior à hegemonia ocidental. E acho que na Europa também vamos ver uma nova ordem. Não sei qual será. Não consigo acreditar que os europeus ocidentais vão continuar sendo tão estúpidos quanto têm sido ao lidar com a Rússia, a Europa Oriental e a relação transatlântica. E sabe, isso é uma espécie de vácuo esperando para ser preenchido. Talvez a Noruega o preencha. Não sei. Quero dizer, os vikings já fizeram isso uma vez, não fizeram? Já faz algum tempo que chegases ao mundo. Eu sei. Quer dizer, meus três solemes do viking, so it say that's forma de pacífica ou violenta, race tour algo de to. Doubt at this point. Well, I think for the Europeans, adjusting to
Bem, acho que para os europeus é difícil se ajustar ao a enxergar o fim da era da hegemonia ocidental. Acho que até ter a imaginação política para conceber algo além de viver sob a liderança dos Estados Unidos também é difícil demais. É por isso que acho que Washington pode lançar qualquer insulto contra eles, mas não há outra alternativa, porque eles não sabem para onde ir. E não há debates, não há discussões, não há nada. Claro, fala-se um pouco sobre Trump, mas tudo se limita a Trump, como se fosse tudo sobre ele. E quando ele sair, voltaremos aos bons velhos tempos. Mas não há discussão sobre o momento histórico em que vivemos. Ou seja, o fim não apenas da hegemonia americana, mas de fato de todo esse período de 500 anos de domínio ocidental. Nada disso. Mas eu queria voltar um pouco ao Oriente Médio, porque você foi embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita. American ambassador to Saudi Arabia, and again, this you can't help but to see the Saudis. E mais uma vez, não tem como deixar de ver os sauditas como um ator-chave naquela parte do mundo. Então, se você estivesse agora em Riad, como enxergaria o mundo? Quer dizer, o que fazer em relação ao Iêmen e ao Iraque? Como lidar com o Irã e Israel? Como se posicionar entre as grandes potências, ou seja, Estados Unidos, China e Rússia? Eu não sei. Muitas vezes, quando a Arábia Saudita nos é apresentada, é sempre como se eles estivessem presos num conflito com o Irã, ou como uma questão de até que ponto estão dispostos a fazer o que os americanos mandam. Mas, sabe, o cenário estratégico para os sauditas é muito complexo e muda rapidamente. Só estou tentando. Bem, não podemos prever o que eles vão fazer, mas pelo menos entender mais ou menos o arcabouço analítico que têm em mente. Quais são as opções deles e quais são as considerações concorrentes? Sim. Bem, a Arábia Saudita está, evidentemente, num período de transição. Internamente, socialmente, politicamente e agora militarmente, rumo a uma postura mais independente. Tradicionalmente, qualquer sociedade que existisse na Península Arábica do tamanho da Arábia Saudita se preocupava principalmente não com o Golfo Pérsico, mas com o Mar Vermelho e com o ataque vindo da Etiópia ou do Egito. E de fato, a dinastia Al Saud, esta é a terceira dinastia Al Saud, teve as duas primeiras derrubadas por forças do Egito, que se opunham à filosofia salafista que Muhammad ibn Abd al-Wahhab incutiu na família Al Saud. Portanto, acho que não é por acaso que, embora o Egito faça parte de um grupo consultivo de 4 países que vem lidando com a questão nuclear iraniana, ele não esteja incluído na entente tripartite. Acho que ele mantém uma relação consultiva com os membros. Israel tem estado bastante preocupado, em particular, com a melhora nas relações entre a Turquia e o Egito. As relações entre a Arábia Saudita e o Egito tiveram altos e baixos. Egito e Paquistão, na verdade, não têm muita coisa em comum, exceto uma ligação chinesa na área militar. Então o Egito não está nisso. E acho que os sauditas adotaram várias identidades ao longo dos anos. Inicialmente, é claro, eles são o ponto de origem dos árabes, os árabes primordiais. Foi ali que ocorreu a revelação religiosa do Islã. É o lugar de onde crentes fervorosos do Islã, crentes árabes, conquistaram toda a bacia do Mediterrâneo e a Espanha, acabaram derrotando a dinastia Tang na Ásia Central e estabeleceram uma fronteira em algum ponto entre onde hoje ficam o Cazaquistão e o Uzbequistão e a região chinesa de Xinjiang. Então esta é uma região que irrompeu no mundo há 15 séculos. Mas quando o reino da Arábia Saudita foi estabelecido pela terceira vez, sob Abdulaziz, logo após a virada do século XIX para o XX, os sauditas inicialmente usaram sua identidade religiosa para definir suas fronteiras e suas relações com os outros. Mais tarde, na década de 1950, eles desenvolveram uma identidade islâmica. Eles se descreviam como o epicentro do Islã. Isso servia para combater o nacionalismo árabe. Eles não queriam ser o epicentro do arabismo, porque Nasser havia usurpado essa ideologia. Então adotaram uma identificação como muçulmanos salafistas. Eles já abandonaram isso. O Islã salafista, quando eu era embaixador, estava muito vivo.
The king was buried in an unmarked grave. O rei foi enterrado numa cova sem identificação, sem pompa. Não havia feriado nacional. Não havia um verdadeiro nacionalismo saudita. Agora há um feriado nacional que é comemorado. Há nacionalismo saudita. Há orgulho de ser saudita e não apenas orgulho de ser muçulmano. Então, a Arábia Saudita passou por toda uma série de transformações, não apenas econômicas. O rei Salman, o atual monarca, que não está em pleno domínio de suas faculdades mentais, cresceu num palácio de paredes de barro. O pai dele tinha um gerador, uma lâmpada e um telefone. E o telefone era conectado à mãe dele, a quem ele consultava diariamente por telefone sobre questões de política. Não havia ar-condicionado. Riad era uma vila de 12 mil habitantes, proibida para estrangeiros, como Meca. Você não podia ir lá. E agora, claro, a Arábia Saudita é uma potência global. Então houve transformações enormes. Acho que os sauditas, com exceção do Iêmen, onde fizeram uma grande lambança, amadureceram em termos de arte de governar. Eles não estão envolvidos no tipo de aventureirismo insensato em que se envolviam, por exemplo, na Síria, com as repetidas tentativas de derrubar o governo Assad. No Iêmen, ao que me parece, há duas respostas, e eles acabarão chegando a elas. Uma é voltar a uma política que muita gente chamava de realpolitik, sendo o real a moeda. Em outras palavras, eles alugariam iemenitas por dinheiro. Os iemenitas gostam de ser alugados. Eles não gostam de ser vendidos. E isso funcionou muito bem. Manteve o Iêmen sob controle, sem que fosse um problema. A outra resposta para isso, é claro, é que a Arábia Saudita realmente abandonou suas políticas baseadas na oposição ao xiismo, como parte de sua disputa com o Irã, mas também como um ajuste sensato à emergência de um Iraque predominantemente xiita. A política tribal é importante na região, e as tribos, por exemplo, a tribo Shamar, que vai até a Síria, estão presentes no Iraque e na Arábia Saudita. A mãe do falecido rei Abdullah era Shamari. Então os sauditas têm laços com tribos no Iraque. Algumas são xiitas, outras são sunitas. E em termos de política, eles foram além do cisma religioso de que todo mundo fala. Talvez não em termos de emoção. Então acho que eles são perfeitamente capazes de lidar com um mundo em que o Irã continua xiita e poderoso e o Iraque continua xiita e neutro entre o Irã e os outros árabes. Seus companheiros árabes do Golfo também desconfiam dos sauditas. Quer dizer, em certo momento, os sauditas disseram à família Al Thani, do Catar: nós colocamos vocês no poder e podemos tirá-los do poder se quisermos. Então, eles têm uma espécie de papel de liderança no Conselho de Cooperação do Golfo que é desconfortável para alguns dos Emirados Menores. O Bahrein é, evidentemente, quase uma subsidiária integral da Arábia Saudita. Então, acho que eles sabem que vão dar conta. Vão dar conta com o máximo de apoio americano que conseguirem manter, mas também com o apoio de outros. Afinal, foi a China e não os Estados Unidos que concluiu para eles o processo de reaproximação com o Irã. Os Estados Unidos não estão em posição de ajudar nesse sentido, e os russos têm praticado uma diplomacia muito hábil na região. Então os sauditas têm uma boa relação com eles, trabalham juntos no contexto da OPEP, seja lá o que isso for hoje em dia. Então acho que a Arábia Saudita terá uma política como a de todo mundo, focada nos próprios interesses e sem deferência. Nunca mais vamos ouvir a resposta do falecido rei Abdullah a uma pergunta feita pelo meu vice, quando ele era encarregado de negócios em Riad. Ele pediu ao então príncipe herdeiro Abdullah que fizesse algo ridículo que Washington queria que ele fizesse, algo que não tinha absolutamente nada a ver com os interesses sauditas. E a resposta de Abdullah foi: bem, um amigo que não ajuda você não é melhor do que um inimigo que não lhe faz mal. Então, acho que vou ajudar. Não acho que vamos ouvir isso de novo. Acho que isso acabou. That's very interesting, though. So,
But, Isso é muito interessante, porém. Mas como os sauditas ligariam isso agora a um acontecimento muito atual? Como estão as relações deles com Omã? Porque se você vai resolver essa questão do Estreito de Hormuz, quer dizer, sim, aqui estamos perto de um acordo entre o Irã e Omã sobre o Estreito de Hormuz. É um acordo sobre como operá-lo, não para realmente reabri-lo. Para reabri-lo, os Estados Unidos terão de, bem, na linguagem dos iranianos, se comportar. Mas para os sauditas, certamente, eles vão querer que seus interesses sejam levados em conta. Então, quão próximos eles são de Omã? E considerando que Omã tem muito a ganhar com essa posição que o Irã está oferecendo, como podemos entender essa dinâmica? How can we understand this dynamic? Well, that's an excellent question. Bem, essa é uma excelente pergunta. Historicamente, a relação da Arábia Saudita com Omã tem sido marcada por grande tensão. A artilharia em Omã está apontada para a Arábia Saudita, não para o mar. Omã teve um império na África Oriental e enclaves no sul da Ásia, no que hoje são o Paquistão e a Índia, e sempre esteve muito mais voltado para o comércio na bacia do Oceano Índico do que para os assuntos da península. Mas a primeira coisa que qualquer dinastia al-Saud faz quando se estabelece, geralmente, é atacar e saquear Najaf e Karbala, as duas cidades sagradas xiitas no Iraque. Depois tenta conquistar todos os demais, incluindo os omanenses. Então não há um bom histórico entre eles, e as perspectivas sobre as coisas são bastante diferentes. Mas a minha impressão é que a relação atual não é ruim. E eu sei que os omanenses são diplomatas muito habilidosos. Eles têm muito cuidado em se posicionar de forma segura entre as partes em disputa, e isso inclui os sauditas. Eles mantêm uma boa relação com Riad. Acho que o diálogo deles com os iranianos deve ser parcialmente coordenado com os sauditas, porque eles entendem, como os omanenses entendem muito bem, e como acho que os iranianos acabam entendendo, que o Estreito de Hormuz, no fim das contas, precisa estar sob algum tipo de controle que seja legítimo aos olhos da Arábia Saudita e dos outros árabes do Golfo, não apenas de Omã. Então, acho que é só o que posso dizer por enquanto. Quer dizer, grande parte do que está acontecendo é subterrânea. Você não consegue ver isso. Quer dizer, não sei se você já foi a uma feira de cavalos na Índia. É uma experiência maravilhosa. Ou em Kashgar, aliás. É a mesma coisa. Você vê pessoas sentadas à mesa dizendo coisas desagradáveis umas às outras sobre o preço de um cavalo que estão negociando. Debaixo da mesa, os dedos delas estão conversando entre si e, de repente, há um acordo. Mas você não viu como chegaram a ele. E acho que isso é uma metáfora para muita coisa que está acontecendo na região do Golfo Pérsico neste momento. Há muita conversa de bastidores acontecendo que não conseguimos ouvir. Bem, suponho que as agências de inteligência talvez consigam ouvir parte disso, mas não muita coisa. São sociedades muito opacas em relação à forma como tomam decisões. Omã, eu diria, Omã é um lugar muito atraente. E não é só porque o antigo sultão, o sultão Qaboos, era gay e transformou o lugar inteiro no equivalente ao apartamento de um homem gay, tudo em ordem e com uma aparência maravilhosa. Mas também porque os omanenses têm recursos naturais limitados. Eles têm petróleo, têm gás, mas não muito, e precisam trabalhar. Então, sabe, eles não podem ficar sentados tomando chá e recortando cupons, como muita gente no resto da Península Arábica faz. Eles têm certa disposição e iniciativa, e como mostra a diplomacia deles, que tem sido muito hábil, são sobreviventes. Portanto, não me preocupo muito com Omã. E tenho certeza de que eles estão cuidando dos próprios interesses junto aos sauditas. Bem, obrigado por compartilhar suas ótimas perspectivas e, sejamos honestos, por me ensinar sobre a Ásia Ocidental. Eu agradeço muito. Mas alguma consideração final sobre para onde estamos indo com o Irã? Porque, mais uma vez, estamos perto de um acordo, mas não com os Estados Unidos. But not with the US. There will be no deal. There was a deal
Não haverá acordo. Na visão dos iranianos, houve um acordo, e esse acordo precisa ser implementado, ou pelo menos ajustado. Sabe, quero dizer, provavelmente a resposta para tudo isso não é um acordo. É o que aconteceu com o Ansar Allah, os Houthis no Iêmen. Ou seja, depois de $1 bilhão e um ano de esforço desperdiçado, muitas perdas de equipamentos e bombardeios no Iêmen, os Estados Unidos foram embora pelo mar. E claro, não mencionamos o fato de que os Houthis, por suas próprias razões, que tem muito pouco a ver com o Irã, agora bloquearam a navegação saudita pelo Estreito de Bab el-Mandeb, ou a navegação destinada à Arábia Saudita, como parte da guerra deles com a Arábia Saudita. Uma guerra que, na verdade, não se originou diretamente com os sauditas, mas com o governo que eles apoiam em Aden. O Iêmen mais uma vez se dividiu em pelo menos 2 reinos. As perspectivas de reunificação, no momento, não são boas. Então os sauditas terão de lidar com isso. E é claro, isso não é novidade para eles. Eles sabem como fazer isso. Basta se lembrarem do que fez uma geração mais velha. Então vou parar por aqui. Mas eu diria que, sabe, a Ásia Ocidental, a Arábia Saudita em particular, é bastante indecifrável. E a razão é que a Arábia Saudita é literalmente o único lugar do planeta que não foi penetrado pelo Ocidente. Por missionários ocidentais, militares ocidentais, colonialistas ocidentais, comerciantes ocidentais. Quando o Ocidente chegou à Arábia Saudita, chegamos como mão de obra contratada. Isso cria uma mentalidade muito diferente. That creates a very different mentality, and it also accounts for a lot of our ignorance of the kingdom. E isso também explica boa parte da nossa ignorância sobre o reino, porque durante muito tempo era mais fácil ir ao Tibete do que ir à Arábia Saudita. E possivelmente a cultura tibetana é mais próxima da nossa do que era a versão anterior da sociedade saudita. O apartheid de gênero é algo ao qual o Ocidente não se adapta facilmente. Enfim, vou deixar por aqui, mas agradeço a oportunidade de divagar sobre algo que aqui eu realmente só consigo abordar de forma superficial. A sociedade saudita é muito interessante. O sistema político saudita é tão generoso. E como sempre, se você não entende os sistemas políticos, as culturas políticas e as sociedades com as quais está lidando, tende a cometer graves erros de julgamento. Acho que esse tem sido o caso com os russos, tanto por parte dos europeus quanto dos Estados Unidos. Acho que também é o caso com os israelenses. Nós não os entendemos, e não acho que entendamos o Irã de jeito nenhum. Caso contrário, não teríamos entrado na situação em que estamos. E também não acho que entendamos muito bem os sauditas. Há algumas pessoas que entendem, que realmente compreenderam aquele reino, mas na minha experiência são pouquíssimas e muito raras.